Capítulo 8 de Marcos, versículos 22 e 23 narram o seguinte: Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse ao voltar para casa: Não entre no povoado. Em mais de um episódio, Jesus tira as pessoas do meio da multidão, do meio do povoado, do meio da agitação das pessoas, para curá-las em secreto, para curá-las distante do resto do grupo. Nisso ele nos deixa um modelo, nisso ele nos deixa uma lição preciosa. É a lição de que certas curas acontecem longe dos olhos dos outros. Para você que é líder, você certamente vai ter que lidar com pessoas feridas, pessoas doentes, pessoas com traumas, pessoas magoadas, às vezes com a religião, às vezes com o passado, às vezes com familiares. Há uma série de motivos para as pessoas estarem magoadas e feridas. O mundo hoje é um mundo que magoa e fere demais. Mas essas pessoas nem sempre podem ser curadas publicamente. Não é sempre que você vai conseguir curar essas pessoas por meio da pregação pública. Aqueles que trouxeram esse cego para Jesus acreditavam que era uma questão de imposição de mãos e acabou. Mas Jesus, ele dava para as pessoas o que as pessoas precisavam, o que cada pessoa precisava, e esse cego precisava ser levado para fora do povoado. E depois o Senhor o pediu para não voltar para o povoado. Eu não sei ao certo porquê, a Bíblia não deixa claro, mas essa foi uma ordem do Senhor. E a cura de Jesus não seguiu os mesmos movimentos, talvez, que ele tivesse feito em outras curas. Era algo específico, era um momento dele e do cego, né? Em outras passagens, nós temos Jesus comportando da mesma forma, tirando as pessoas e agindo diferente. Não era só uma questão de imposição de mãos, ele cuspiu nos olhos do cego, sabe? Era uma coisa totalmente incomum, mas era aquilo que o cego precisava para ser curado. De alguma forma, isso era importante para o cego, para a fé do cego, e era a maneira como Jesus queria se mover ali, porque ele sabia que era aquela necessidade dele. Só que isso não podia acontecer no meio da multidão. Agora imagina Jesus fazendo isso, cuspindo na face do cego, cuspindo nos olhos do cego, no meio das pessoas. Jesus fez aquilo por alguma razão que só o reino dos céus não revelará, só a sabedoria dele nos revelará. Ele tinha algum objetivo em mente, ele queria mostrar alguma coisa para nós, que nós talvez ainda não tenhamos entendido. Mas a verdade é essa, era a necessidade do cego, e Jesus fez isso por ele, mas ninguém podia presenciar. Você precisa ter esse mesmo comportamento com certas pessoas, especialmente aquelas que estão mais cegas, aquelas que elas precisam de um tratamento especial. Não dá para curar todo mundo de cima do púlpito. Algumas coisas, e eu creio que a maioria delas vai exigir um cuidado pessoal. A gente tem a expectativa que o líder seja sempre o cara que trata as coisas na massa, que consegue fazer um fenômeno de cura em massa, por exemplo, de falar uma palavra que liberte em massa, de falar uma palavra que ensine em massa, mas algumas pessoas não podem ser curadas e certas doenças e certas mazelas, certos traumas, certas dificuldades não serão resolvidas no calor da multidão. Você precisa aprender a tirar as pessoas da multidão. Então não se acostume a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Aprenda a analisar a situação de cada pessoa. Aprenda a ouvir as pessoas e entender o que as pessoas estão passando. Converse com o cego. Não vá pela cabeça dos que trouxeram o cego. Converse com o cego. Entenda o cego, conheça o cego. E por meio da direção do Senhor, daquilo que Ele te dirige na palavra e na revelação do Espírito Santo, você vai curar essa pessoa de acordo com a necessidade dela. Isso é algo que só o Senhor pode fazer, só Ele que pode nos ensinar. Então tenha muita intimidade com Deus e prepare-se para ter muito contato pessoal, para ter muita comunhão individual com as pessoas. Nem tudo, na verdade eu diria que a maioria das coisas pode ser resolvida na comunhão pública. A maioria das demandas e dificuldades precisam ser resolvidas no lugar secreto e
numa comunhão secreta, num ensinamento secreto, uma cura secreta, num ambiente especial entre você e aquele que está doente. E assim você pode ter liberdade de ensinar para a pessoa ou curar a pessoa naquilo que ela realmente está doente. Dessa forma, o seu ministério vai ser eficaz na vida daquela pessoa, não é? Nem tudo pode ser resolvido do púlpito. Muitas vezes é preciso ir para o contato pessoal. Bom, essas foram 10 lições. Elas não estão em ordem dos capítulos, elas não seguem uma ordem de importância. São 10 apontamentos sobre liderança nos primeiros capítulos de Marcos. Há muito mais que falar e eu não esgotei o assunto, nem para mim e nem para vocês. Então eu gostaria de recomendar a vocês que com esses óculos, né, que vocês ganharam nessas comunhões aqui, nesses tempos que vocês ouviram, vocês voltem a ler o Evangelho de Marcos, leiam outra vez o Evangelho de Marcos procurando essas coisas. Vocês vão ver muito mais lições sobre liderança. Eu tenho certeza que vocês compreenderão ainda muito mais do que o que eu compreendi, vocês verão muito mais do que eu vi. E é isso que eu peço ao Senhor, que abra as Escrituras para vocês e que Ele mesmo, por meio do Espírito Santo, ensine vocês na leitura das Escrituras, especialmente nesse assunto tão carente nos nossos dias, que é o assunto de liderança. Se você gostou dessa série, compartilhe a playlist, compartilhe o vídeo, comenta aqui embaixo, me ajuda a divulgar esse conteúdo. E para esse vídeo especificamente, eu queria que vocês comentassem aqui ou me mandassem e-mail, ou falassem comigo nas outras redes que eu tenho, nas outras redes sociais, que assuntos vocês gostariam que eu abordasse em séries, tá? Talvez tenha alguma coisa aqui no canal que tenha ficado assim abordado muito brevemente. Se você quiser que a gente aborde mais profundo, nos avise aqui e vamos falando sobre os assuntos. Eu tenho outros programas aqui no canal também, como o Canção Rude, que é um programa musical, algumas coisas da Bíblia Cantada, algumas coisas de vlog mesmo, que é uma coisa mais pessoal e o público-alvo talvez seja um pouco mais jovem. Mas se você tem gostado do que você está vendo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de deixar seu comentário e, se possível, ajude-nos no Patreon, tá bom? Para que esse canal cresça, a gente consiga fazer mais investimentos nesse trabalho e nesse ministério. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, esses vídeos. Eu aguardo com ansiedade o feedback de vocês a respeito dessa série e que Deus nos abençoe, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo e até a próxima série aqui no canal. Tchau!